Calçadão, hoje é dia 23 de julho. Nós estamos começando então o quinto resumo da semana com o Ricardo Gimenez. Paulo Honório. Na verdade é o resumo da semana e análise da semana, né? A gente faz aí uma análise geral e você sabe que o nosso canal dobrou de tamanho, né? Faz um mês que a gente começou a gravar sistematicamente os vídeos no canal, o canal tinha um tamanho, hoje nós temos o dobro do tamanho quando a gente começou um mês atrás. Que bom. Vou dizer para o pessoal se inscrever aqui no cantinho, inscreva-se e ajude a gente a chegar a 1000 inscritos. Mandando abraço, Paulinho, para a doutora Flávia Mesiara, que está sempre na luta, advogada, combativa, feminista, para o pessoal dos direitos humanos da OAB Ribeirão, o grupo de advogados jovens, na luta também em defesa dos direitos humanos aqui na cidade, que muito precisa. E mandar um abraço para o Fernando Braga, do Jornal da Vila, sempre lá em defesa da Vila Tibério, presente nas redes sociais. Grande Braga, um abraço, Braga. Bom, o primeiro assunto que a gente colocou aqui é a questão do puxadinho na Câmara, o anexo que foi feito para acomodar os vereadores. Esse é um assunto polêmico que, inclusive, paralelamente, discute com aquela questão daquele projeto da elite Ribeirão Pretana de reduzir o número de vereadores, né, de 27 para 23. Eles têm até outubro para fazer isso. Na verdade, no ano de 2015, a Câmara era presidida pelo vereador Walter Gomes, que acabou depois se envolvendo na Sevandija e tudo mais. O Walter Gomes aprovou esse projeto de construção de um anexo para acomodar os gabinetes dos vereadores. E o Lincoln Fernandes, que é o presidente atual, ele promete a inauguração do anexo agora para agosto. Só que é o seguinte, né? De 2015 até agora, foram gastos 8,5 milhões de reais dos cofres públicos para poder fazer esse anexo. E o que o Lincoln Fernandes diz, né? Que tudo bem, vai passar os gabinetes para o anexo, que é na parte de trás. O que vai acontecer com o espaço aqui da frente? Eles querem criar tipo um centro de atendimento ao munícipe. Então tem várias ideias lá. Levar para lá uma subsede da OAB, levar para lá um poupa-tempo, levar para lá um auditório que as pessoas podem usar. O que a gente diz aí nessa notícia, né? Que é uma notícia que, na verdade, reforça aquela característica que você também sabe bem, da Câmara de Ribeirão Preto, e não é só da Câmara de Ribeirão Preto, são de vários legislativos do Brasil, esse caráter assistencialista, né? Tem exemplos de legislativos fora do Brasil, muito mais enxutos, e que fazem um trabalho com mais eficiência. Que trabalho? O trabalho de fiscalização, de propor políticas públicas, né? E propor leis, que é o trabalho que o vereador tem que fazer. E não tem essa questão assistencialista que a Câmara de Ribeirão Preto acaba aumentando com esse tal de puxadinho, né? E um anexo para os 27 gabinetes, sendo que vai reduzir para 23. E nós comentamos semana passada que o orçamento da Câmara este ano, para 2020, né, aprovado esse ano, é de 73 milhões de reais. 5 milhões de reais a mais do que o orçamento do ano passado. Então o orçamento se mantém, aumenta-se a Câmara, diminui representatividade, que vai diminuir vereadores, e aumenta o caráter assistencialista. Eu acho que é um projeto que é ruim para Ribeirão Preto, não é bom não. Tá, Gimenez, mas já está pronto, né? Então não tem como tirar o leite derramado. De qualquer forma, eu penso que não é a estrutura física do prédio, a arquitetura, que vai deixar ou não de ser assistencialista, né? Isso é uma questão de caráter mesmo da composição dos vereadores que estão lá. Precisaria de ter uma outra iniciativa para poder minimizar esse caráter assistencialista. Eu acho que a redução de vereadores até aumenta esse caráter assistencialista, porque você vai fazer com que os vereadores que sejam eleitos sejam vereadores financiados pelo poder econômico, que essa é a lógica da nossa reforma eleitoral que teve nos últimos anos. Então reduz representatividade, aumenta o caráter assistencialista, e você disse bem, né? Agora já está construído e Inês é morta. Mas a gente faz uma pergunta importante aí. No segundo notícia que a gente coloca aqui é que o que a gente pode fazer, a gente mensurou um pouco, o que a gente poderia ter feito com 8 milhões de reais na cidade de Ribeirão Preto. Então a gente listou algumas questões aqui que a gente quer passar a discutir agora. Para alguns, 8 milhões e meio de reais, quanto custou o anexo, pode parecer pouco, né? Para alguns pode parecer muito pouco. Eu não tenho noção disso. Perto do orçamento de Ribeirão Preto, que chegou a 1 trilhão agora, pode parecer pouca coisa. Mas para quem precisa de política pública, principalmente na nossa periferia, é uma verba que poderia fazer diferença. Eu coloquei aqui, a gente colocou aqui na matéria, só para dar uma ideia de Ribeirão Preto, né? Ribeirão Preto é uma cidade rica, eu acho que ninguém duvida disso. Se você pegar o PIB do estado, Ribeirão Preto é o 10º PIB, então é uma cidade rica. Porém, se você for pegar o IDH e o índice Gini, o IDH ele mostra o quanto que a população tem acesso ao bem-estar social, né? Educação, saúde, mortalidade infantil e tal.
Então, Ribeirão Preto se encontra na 22ª posição do estado, ou seja, já cai da 10ª para a 22ª quando você tira PIB e passa para IDH. E o índice Gini de Ribeirão Preto, que mede a desigualdade, ou seja, a concentração de renda e a desigualdade, a diferença entre os mais ricos e os mais pobres, está na casa de 0,475, que é um índice africano. A África e o Brasil têm esse índice. O índice da OCDE, que são os países ricos, está na casa de 0,3. O índice Gini, quanto mais próximo de 1, mais desigual, quanto mais próximo de 0, mais igualdade tem. Então, é uma cidade rica, porém absolutamente desigual, né? Nós temos aí, Paulo Honório, 50 mil pessoas, mais ou menos, pode ser até mais, vivendo sem teto aqui em Ribeirão Preto, em mais de 100 núcleos de favela na cidade inteira. E o que é que 8,5 milhões de reais poderia fazer de diferente na vida dessas pessoas? Daria para fazer 100 casas, por exemplo. 100 casas, daria para fazer creches e, mais do que isso, né? Daria para fazer projetos de desenvolvimento, de inclusão social e geração de renda importantes no mundo inteiro. Microcrédito, economia solidária, educação voltada para os jovens, projetos educacionais, por exemplo, para o jovem da periferia receber uma bolsa e trabalhar na própria comunidade no contraturno, fazendo curso e trabalhando, ajudando a sua própria comunidade. Tudo isso dá para fazer com 8 milhões e meio de reais, assim, ao longo desses anos. Se essa obra durou de 2015 para cá, ao longo de 4 anos já poderia ter esses projetos de desenvolvimento nos mais pobres. Porque o que diz os números, né? Se você for pegar os números, para os mais pobres, o pouco dinheiro que você investe retorna muito, porque ele acaba investindo na própria comunidade. Então, gerando receita. O que 8 milhões e meio de reais nesses 4 anos podia fazer de diferença na vida dessas pessoas mais pobres, não tem tamanho. E nós acabamos alocando num anexo para vereadores. Eu acho que isso é um pouco de um grande contrassenso, né? Além do que, 43% da população adulta de Ribeirão Preto está com o nome sujo no Serasa, no SPC, devendo em média 3 mil reais por mês. 3 mil reais é a dívida total, né? Então, assim... É só um valor que foi usado que poderia ter sido melhor pensado, né? E fazer diferença na vida das pessoas que mais precisam. Tá. Ricardo, na terceira notícia que a gente colocou, usando um pouco da sua condição de professor de Química, Sim. Professor Jimenez, o etanol de milho está sendo feito em Sertãozinho, Verão? Isso é uma polêmica. O etanol de milho ele é característico, por exemplo, dos Estados Unidos. Os Estados Unidos subsidia a produção do etanol de milho. Produzir etanol de milho é 50% menos eficiente do que da cana. Então o Brasil ele é promissor na produção de etanol, porque o etanol da cana ele é mais eficiente e mais barato do que produzir do milho. É difícil fazer etanol de milho? É mais difícil. Mas é mais fácil fazer pamonha ou etanol? Acho que é mais fácil fazer pamonha, é até melhor fazer pamonha. Todo ponto de vista energético e de gasto, né, inclusive de água para plantar o milho, é muito melhor que plantar cana. Aí você vai me perguntar, você quem está me vendo, por que então, se a cana é melhor, se ela é mais eficiente, por que estão usando milho? Porque é o seguinte, o Brasil está numa draga danada do ponto de vista industrial. Nós estamos no maior processo de desindustrialização nos últimos 50 anos. De 2016 para cá, indústrias têm sido fechadas no Brasil inteiro, e principalmente aqui em Sertãozinho, que é onde nós tínhamos uma indústria do setor de açúcar e álcool com bastante potencial até uns 4 ou 5 anos atrás. O que vai acontecer? Trocando, ou o que a indústria vai fazer? Por cerca de 20, 25 milhões de reais, você consegue fazer uma usina flex, tipo carro. Ela produz tanto com cana quanto com milho. Então, na entre-safra de um ou outro, você planta cana e milho e faz a usina andar. O que vai acontecer com o setor industrial de Sertãozinho nesse processo de adequação das usinas para flex? Vai alavancar o processo industrial. Porque vai ter que produzir essas máquinas, Essas máquinas e tudo mais. Então, a Fenasucro, que vai começar em Sertãozinho agora em agosto, esse assunto está pegando fogo. As usinas da região estão correndo atrás já para buscar essa produção. Hoje já, dos 30 bilhões de litros de etanol que a nossa região produz, 5% já é feito com milho. E esse pessoal das usinas querem passar para 30% até 2030, fazer tudo do milho. Só que é uma polêmica, né? Primeiro que é uma polêmica, o próprio setor de açúcar e álcool. O pessoal que luta por terra, por reforma agrária, o MST aqui na região, denuncia que a maioria das usinas aqui são devedoras do fisco, com altas dívidas. E isso, constitucionalmente, colocaria as terras dessas usinas, que muitas delas estão improdutivas agora por essa crise, à disposição da reforma agrária. Né? Só que antes de entrar nesse assunto aí, Ricardo, assim, por exemplo, quando fala de fazer combustível para andar de carro, para poder gerar energia,
com um produto que é alimentício. Então, esse é o segundo ponto que ele chega lá. Não, porque eu acho que essa parte é fundamental, né? Com certeza, porque assim, por que a gente produz álcool no país desde os anos 70? Para colocar no automóvel. Qual é a característica do automóvel? A gente sempre fala aqui, é levar uma pessoa só. Então a gente está queimando, na verdade, um combustível para te levar daqui para o centro e trazer de volta, né? Certo. Nós, os trabalhadores. Então nós estamos queimando combustível. Tá certo que queimar etanol é menos poluente do que queimar gasolina, mas mesmo assim você está poluindo. Fazer isso da cana, que não serve diretamente para alimento, tem até uma justificativa. Fazer do milho, ou por exemplo, fazer da beterraba, da batata, como outros países fazem. Que é produto alimentício, né? Que serve para poder alimentar a população. Então, nos últimos 15 anos, o que a FAO faz? A FAO é o setor da ONU que cuida da questão da segurança alimentar no mundo. Inclusive é um brasileiro que ainda preside a FAO. O que a FAO diz? Que existem 800 milhões de seres humanos passando fome no mundo. Então, e usar alimento para produzir biocombustível é um contrassenso, que a FAO diz que ela não aprova esse tipo de coisa, né? Ou seja, é uma polêmica. Usar o milho ao invés de alimentar as pessoas, produzir etanol para você queimar no seu carro, para você andar sozinho, tendo 800 milhões de pessoas, tá certo que o presidente disse que não passa fome no Brasil, mas a gente sabe que passa, né? Que cientificamente o Brasil tem fome. Né? E outra coisa é a questão dos próprios usineiros, né? Que devem para o fisco. Então, assim. É que você ia falar, né? Na questão da reforma agrária. Eu queria dar o exemplo da Fazenda da Barra, porque assim, a Fazenda da Barra era uma fazenda que produzia cana para uma usina. Ficou devendo, as terras foram destinadas à reforma agrária, hoje tem assentamentos lá produzindo alimentos sem veneno, que poderia estar sendo feito em toda a nossa região. Nossa região produz cana. Se a gente quer comer arroz, feijão, mandioca, tomate, a gente compra do centro-oeste, vem tudo de caminhão. A gente não produz comida aqui na nossa região. Poderíamos produzir comida na nossa região, poderíamos produzir comida dentro da cidade de Ribeirão Preto. Esse é um assunto que vai puxando o outro. A gente vai até, inclusive, trazer esse assunto aqui no blog sobre hortas comunitárias urbanas, mas sim, tem dois lados aí, Paulo Honório, e quem está nos vendo. Primeiro, o desejo do setor industrial de Sertãozinho de alavancar a produção industrial na crise. Então, você fazendo essa flex, né? Então, na verdade, assim, o que o pessoal não está querendo muito fazer a ideia não é produzir álcool através de outro produto, senão a cana. O negócio deles é produzir o mecanismo ou a maquinário para poder fazer essa transformação. Exatamente. Que aí geraria emprego e renda, principalmente nas indústrias de metalúrgica de Sertãozinho. Então, você está vendo que é um assunto complicado. Primeiro porque a gente sim tem que defender geração de emprego, inclusive em Sertãozinho, que o desemprego aumentou com a falência e a crise econômica. Isso é um lado, né? O outro lado é o lado ambiental e o lado social, de você usar algo que é um alimento direto para as pessoas para produzir combustível. Então, isso é um assunto assim que o pessoal pode até escrever aqui embaixo nos comentários o que acha disso, né? É porque é polêmico. É polêmico, é bastante polêmico. Parece que você vai contra o senso aí, não é? Exatamente. Uma outra coisa polêmica que já se arrasta em Ribeirão Preto é a questão do bom prato. Mais um bom prato em Ribeirão Preto. Do centro funciona bem, né? Tem público demais, né? E o grande problema é ali no HC, onde recebe muita gente todos os dias e já é uma reivindicação já recorrente, já com bastante histórico e uma judiação aquela situação. Né? Exatamente. Só para ter uma ideia, o HC recebe 6 mil pessoas por mês. Não, 6 mil pessoas por dia. E essas pessoas ficam lá às vezes o dia todo, né? Então, a promessa de ter um bom prato no HC é uma promessa que vem do governo Alckmin, né? E que foi continuada agora pelo Dória. O Dória esteve em Ribeirão Preto há 15 dias e ele prometeu a inauguração do Bom Prato HC para o primeiro semestre de 2020. Só que tinha um negócio, Paulinho, era assim, ó. Um empresário da cidade, que ninguém sabe quem é, um empresário, ele havia prometido reformar um imóvel aqui no Monte Alegre e equipar esse imóvel e entregar ele prontinho para que a OS, porque esse projeto é uma OS, a OS vai receber dinheiro público para tocar essa obra, como acontece, por exemplo, no centro. Certo. Né? Então, esse empresário propôs, falou assim, ó, vai sair de graça para os cofres públicos, o imóvel é meu, eu vou reformar, eu vou equipar e vou entregar para vocês o Bom Prato. Só que 15 dias atrás, 20 dias atrás, o empresário tirou o corpo fora. Falou, sabe por quê? Não sei, ninguém sabe por quê. Não, ele ninguém falou sabe assim, quem é e por quê? Ninguém sabe quem é. Será que era verdade isso? Eu não sei. Então, pode também não ser. O imóvel era verdade, tiraram até foto do imóvel. Fica ali no Monte Alegre. Era verdadeiro. Fácil descobrir quem era. O imóvel é fácil. Mas o cara falou assim, ó, não quero mais.
E aí eu não quero mais, o pessoal foi atrás, parece que vai sair agora um comodato com a própria faculdade de medicina, que vai pegar um terreno que fica aqui atrás, perto do Paiva, fica atrás ali da clínica civil, que é um terreno hoje que não tem nada construído, e vai construir do zero. Então, vai demorar mais. Não vai inaugurar no primeiro semestre de 2020, né? Então, por isso que a gente coloca aí que o Bom Prato HC continua sendo uma promessa, assim como os ANES, continua sendo uma promessa. Só tem lá o terreno e vai ser aqui perto do Paiva. Eu fiquei pensando quando eu vi, né? O Paiva é um bairro de uma região carente, né? Será que as pessoas do bairro vão poder comer no Bom Prato HC ou você tem que ter um ticket especial se você eu não sei. Eu pensei nisso aí. Eu acho que qualquer um que chega pode usar do... Porque, veja bem, né? Para quem está nos ouvindo, são 6 mil pessoas atendidas no HC por dia. A capacidade do Bom Prato vai ser de 1.400 almoços. Então, nem para os clientes do HC vai ter almoço suficiente. É um projeto subsidiado, né? Todo mundo sabe disso. Na verdade, o almoço do Bom Prato sai por R$ 5,50, R$ 4,70 é financiado pelo Estado, sai a R$ 1 no bolso das pessoas. E também vai oferecer 300 cafés da manhã, ao preço de 50 centavos. Então vai ser aí 1.700 refeições, vamos dizer, diárias, para uma população de 6 mil pessoas que frequentam HC e num bairro que certamente as pessoas vão querer frequentar o Bom Prato. Eu tenho certeza disso, né? Elas vão ter direito a isso. Poderia juntar com a notícia anterior, o pessoal que quer produzir combustível a partir do milho, financiar esse tipo de coisa aqui, que daí minimizaria um problema social aí, né? Excelente ideia. Ricardo, mas também seria importante tentar descobrir por que esse cara largou mão da ideia, né? Exatamente. O que aconteceu, né? Exatamente. Vamos tentar ver o que é. Um outro projeto polêmico que está rodando aqui em Ribeirão Preto e nacionalmente é a questão dos fogos de artifício, né? Em Ribeirão Preto por quê? 2 projetos no ano passado deram entrada na Câmara solicitando a proibição de fogos de artifício na cidade. E aí a Câmara arquivou porque disse que é um projeto inconstitucional. Só que todos os municípios do Brasil estão pipocando projetos de leis como esse para poder proibir fogos de artifício. Qual é o motivo de proibir fogos de artifício? Eu acho chato pra caramba, para mim poderia proibir. Só que qual é o motivo? Primeiro, acidentes, né? Acidentes com fogos de artifício. Se os dados estão aqui, são 500 internações e 10 mortes por ano pelo manuseio inadequado de fogos de artifício, além do que vários e vários acidentes e doenças com animais de estimação e sofrimento de animais de estimação. Então você junta o pessoal que luta pela saúde animal com o pessoal que luta pela saúde humana, os dois juntos. Então esses são os motivos, né, para que nos municípios de todo o Brasil estejam pipocando leis como essa. E isso fez com que esse assunto chegasse ao Supremo Tribunal Federal. Então o STF promete ainda esse ano pautar se leis como essa, municipais, que proíbem fogos de artifício, são constitucionais ou não. Uma vez que, se o STF considerar que é constitucional, que o município pode proibir os fogos, os 2 projetos voltam e podem ser votados para a Câmara. Né? Aí eu não sei, também é um assunto polêmico, né? Eu acho que passa, né? Tem pessoas que gostam, pessoas que não gostam. Eu, por exemplo, eu gosto muito de animal e eu não gosto de fogos de artifício. Não um de cada vez, quase aquele monte lá, eu acho legal, mas eu abro mão do meu gosto, né, em função dos problemas que eles ocorrem, né? E também tem a questão do emprego, né, Paulinho? As pessoas que vivem disso aí, né? Tem então, mas aí tem que regulamentar, talvez. Talvez só aqueles coloridos, né? Não aqueles barulhentos, né? Então, não sei, é difícil, mas eu abriria a mão do meu gosto pela proibição. Eu tenho um animal de estimação e sei quanto que ele sofre com fogos. Muito. A outra questão que a gente vai discutir, Ricardo, é sobre a reintegração de posses aqui em Ribeirão Preto. A Defensoria está alertando que tem 80 reintegrações de posse na cidade de Ribeirão Preto. Sim. A Defensoria Pública do Estado, ela é bastante atuante aqui na cidade. Você sabe disso, que você sempre lutou aí para a questão de moradia na cidade. E a gente sempre pode contar com a Defensoria Pública Estadual. A Defensoria Pública da União está fechando aqui em Ribeirão. Os movimentos de moradia denunciaram esses dias aí que parece que o governo Bolsonaro tem fechado defensorias da União no Brasil inteiro. E a de Ribeirão Preto vai fechar. Mas a do Estado é atuante. A gente esteve lá algumas vezes conversando com os defensores e eles alegam, né, e essa preocupação. São 80 reintegrações de posse que podem ser executadas a qualquer momento, em terrenos públicos e privados. E parece que a prefeitura, aquelas que são públicos, é a própria prefeitura que pede a reintegração, e aqueles que são privados, a prefeitura não se mete, como se não fizesse parte da sua responsabilidade.
E aí são 50 mil pessoas que podem ser colocadas na rua. A gente sempre coloca esse número porque às vezes as pessoas não têm noção. 50 mil pessoas é a cidade de Cravinhos. Então você imagina da noite para o dia essas pessoas sendo colocadas na rua, aonde elas vão? Né? Elas não vão desaparecer, como você disse aqui na outra vez. Então, a Defensoria Pública alerta para isso, né? E há um problema, a gente esteve lá, né, fazendo reportagens várias vezes, há um problema grande aqui em Ribeirão Preto com uma dessas comunidades, que é no terreno particular, ao lado da cerca do aeroporto, que é a Nazaré Paulista, né? Cuja reintegração de posse está na iminência de sair, né? E assim, para quem não conhece a Nazaré Paulista, eu sugiro que vá lá conhecer, que é um bairro já da cidade, né? Com ruas, casas, alvenaria e 2.000 famílias. Então é um problema grave, Paulo Mauro, que você tem mais conhecimento do que eu, porque você atua diretamente nessa área, que eu acho que a prefeitura não está fazendo o papel dela, né? Eu acho. Eu penso que é um problema que vai ter que ser resolvido de alguma forma. Não dá, nem o juiz, ninguém tem essa condição de dizer o seguinte, não, vamos tirar todo mundo que está em área irregular. Se fizer isso, vai dar uma convulsão social na cidade de Ribeirão Preto. E eu tenho a impressão que as autoridades aí, se não tem boa vontade, tem bom senso pelo menos. E não vai deixar isso estourar. Agora, de qualquer forma, a gente tem que denunciar isso, né? Lutar para que isso não aconteça. E, inclusive, aquelas pessoas que são contra a ocupação, que falam que não, tem que tirar mesmo, tem que tomar cuidado, porque não é assim que funciona. Esse pessoal vai para onde mesmo, né? Então, o importante seria ter uma solução negociada, pacífica, e que pudesse contemplar todo mundo para que não tenha esse problema mais grave do que já está acontecendo, né? O problema disso aí é que esse tipo de assunto e as soluções para resolver isso bate de frente com um poder muito forte aqui em Ribeirão Preto, que é o poder da especulação imobiliária, né? As empreiteiras, as imobiliárias, elas lucram muito com isso, né? Com a situação de deixar o terreno parado, e aí politicamente algumas regiões da cidade são mais valorizadas do que outras e elas acabam ganhando dinheiro. Esse tipo de especulação imobiliária ele é ilegal, porque o Estatuto da Cidade tem instrumentos para coibir isso. Só que a gente sabe que a disputa política ela é bastante desigual, né? Por exemplo, o plano diretor quer colocar dentro das leis complementares ali esses instrumentos do Estatuto da Cidade para coibir a especulação imobiliária em Ribeirão Preto. E é por isso que o plano diretor está parado desde 2015, porque o poder político influi nessas decisões, né? Agora, se você pega a questão da Nazaré Paulista, que está no terreno particular, uma complicação, ela está ao lado do aeroporto e existe o projeto da elite Ribeirão Pretana de internacionalizar o aeroporto, então torna mais difícil, porque o próprio prefeito, há 20 dias atrás, escreveu um artigo na Tribuna defendendo aquele processo de regularização fundiária urbana, que nós já defendemos aqui, fizemos até seminário que o blog participou. Nós vamos falar até no próximo um pouco sobre isso. Né? Então, isso aí, você pode até entrar, né? Porque o prefeito defendeu, né? Ele disse que existem 96 comunidades em Ribeirão Preto que podem fazer regularização fundiária, porque ele entregou títulos de posse aqui no Monte Alegre, onde houve uma regularização fundiária, e lá no Jardim Progresso. E ele prometeu fazer isso na cidade inteira. Será que a Nazaré Paulista está no meio disso? Então, eu acho que poderia ser uma solução, né? Até porque, assim, quem vai lá e verifica a situação que está hoje, vê que é uma situação irreversível, está extremamente consolidada, né? Sim. E tem essa notícia aí, né? E a outra questão que também apareceu na cidade é que a prefeitura está querendo confiscar, né, alguns imóveis que estão abandonados, que estão sem pagar IPTU, que tem algum problema na prefeitura. Sim. Que eu acho que é um instrumento importantíssimo, né? Por exemplo, na Nazaré Paulista, aquela área lá, ela está descuidada há anos e anos e anos, tem espólio, os caras largaram mão do negócio. Sim. Então as pessoas com necessidade entraram lá e estão lá. Desde 2013, né? Entraram uma vez, teve uma negociação que eles falaram que ia se organizar, que ia por cerca, que ia urbanizar a área e tal, que cuidaram, não cuidaram, continuou tendo, né, descarte de material, de bicho e tal. E aí as pessoas começaram novamente. E aí eles também não deixaram para lá. E é importante conversar com as pessoas de lá, os moradores, que o que eles querem lá. Isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes tem assim, um certo preconceito, né, com pessoas que moram em comunidade, favela. Se você vai conversar com as pessoas, nós conversamos com o seu Gabriel, outro dia lá, né? O que é o sonho dele? O seu Gabriel é um pedreiro que construiu imóveis em Ribeirão Preto, na Fiuza, na Vila Tibério, na Lagoinha, na cidade
inteira ele construiu casa, e ele disse o seguinte para nós: eu construí casa na cidade inteira, eu só não construí a minha. Fiquei pulando de favela em favela, até que cheguei até aqui. Ele construiu uma casa com piso bonitinho, forro. A gente entrou lá e a gente viu, né? Sabe o que ele quer? O que ele disse para mim, para o Paulo Honório? A única coisa que eu quero é pagar o que eu devo. Eu quero pagar essa casa, eu quero ter um relógio, eu quero ter um número com CEP, e eu quero pagar a minha casa, eu quero pagar a água, eu quero pagar a luz. Né? E viver com a família, tranquilamente. É isso que essas pessoas querem. Elas são seres humanos, né? Elas têm famílias, elas têm sonhos, assim como eu, você, com quem está nos vendo, né? E acho que isso derruba, ter contato com essas pessoas derruba muito preconceito, né? Claro. Que a gente carrega. E aí, assim, eu não sei, Paulinho, se esse decreto, o prefeito até fez um decreto, e as pessoas podem denunciar se acham que algum imóvel está abandonado. O que caracteriza um imóvel abandonado pelo decreto do prefeito? 5 anos sem pagar IPTU. Então, a prefeitura pode confiscar. Eu não sei se esse confisco é destinado a algum plano para moradia. Isso não fica claro. Porque existe uma outra coisa. Além desses imóveis privados que não pagam IPTU, existe também um processo, já com lei aprovada na Câmara, da prefeitura retomar terrenos públicos que estavam destinados a algumas instituições que não estavam usando esse terreno. Existem esses terrenos, inclusive no centro da cidade, que a prefeitura quer retomar para abrir ruas nesse processo de mobilidade urbana. Então existe um terreno no centro da cidade, que está doado lá para uma instituição, que eu não sei nem qual instituição que é, mas fica bem no centro. A prefeitura quer retomar esse terreno e abrir uma rua ali, para fazer a ligação com a 9 de julho, para melhorar a questão do trânsito. Então existem, a gente não sabe porque não está colocado, mas existem alguns objetivos por trás que a prefeitura quer fazer. Espero eu que um desses objetivos seja a moradia popular, porque Ribeirão Preto precisa. Né? Então, é isso aí, assim, não é uma situação difícil essa questão de habitação desocupada no centro. Segundo dados aí, eu não sei quem que fez, mas tem mais imóvel desocupado do que gente precisando de imóveis. Sim. Então quem vai aqui no Campos Elíseos, da Vila Tibério, vê o tanto de imóvel que está aluga-se, vende-se, né? Então... O prefeito dá um número, ele falou assim que esses imóveis particulares que não pagam IPTU há 5 anos estão na casa dos 10 mil. Então, 10 mil. 10 mil unidades. 10 mil unidades. O que colocaria 30 mil pessoas, uma família de 3 pessoas, mais ou menos, 4, 30, 40 mil pessoas já com moradia. Né? O fim do abono salarial afeta 70% dos trabalhadores paulistas. 53% dos trabalhadores brasileiros vão ser afetados, porque até então o abono salarial, que era aquele 1 salário mínimo por ano, que se pagava ao trabalhador que ganhava até 2 salários mínimos por mês e o seu empregador recolhia para o PIS/PASEP. Com a reforma da Previdência, isso mudou. Não vai ser mais quem ganha 2 salários mínimos, vai ser quem ganha hoje na casa de R$ 1.200, R$ 1.300, porque passou para aquele patamar de baixa renda. Isso faz com que 50% dos trabalhadores brasileiros deixem de ganhar esse 1 salário e 70% dos paulistas, ou seja, 70% dos ribeirão-pretanos. Pode parecer pouco, de novo, né? 1 salário mínimo por ano pode parecer pouco para algumas pessoas, mas para outros claro é a solução, né? E a solução, inclusive, para pagar a dívida, para poder movimentar o comércio local, né? Então, a nossa preocupação de colocar uma matéria como essa é o seguinte: nós estamos passando por uma crise terrível no país. Sim. Uma crise econômica, social, as pessoas não têm dinheiro, o comércio está parando, as indústrias estão fechando, não há nenhum movimento por parte do governo federal de alavancar essa economia. Tudo que se faz é retirar direitos das pessoas, retira a aposentadoria, retirou os direitos trabalhistas, ou seja, facilitando para quem ganha dinheiro. Só que a lógica do neoliberalismo hoje, a gente sempre coloca isso nos nossos artigos, é assim: você é um empregador, Paulinho, e eu pego e tiro e amenizo você com os direitos trabalhistas. Então você não precisa mais me pagar os direitos trabalhistas. Isso significa que vai sobrar dinheiro no seu bolso. Qual que é a lógica de quem pensa com a cabeça no passado? Ou assim, eu não sei se pensa cabeça no passado ou se é mal intencionado mesmo. É assim: o dinheiro que sobrou no seu bolso, você vai contratar mais um. Só que isso não acontece porque a economia não está girando, você não vai contratar mais um. Não é só segurar, você vai colocar no setor especulativo. Você vai lá na dívida pública da União e vai colocar o seu dinheirinho lá. Todo mundo está especulando, desde o grande até o pequeno. Por isso que a reforma trabalhista não gerou emprego, e por isso que a reforma da Previdência não vai gerar. Todo mundo está indo para o setor especulativo, principalmente a dívida pública. Por isso que abaixar o juro no Brasil é uma coisa que derruba o presidente. Porque se você abaixa o juro, todo mundo está ganhando dinheiro no juro. Ele tem que movimentar o dinheiro. Tem que hoje a economia hoje não é mais produtiva, a economia é financeira. O Ladislau Dalbor, um economista, escreveu A Era do Capital Improdutivo. Vou até apresentar esse livro, uma vez eu trago ele aqui. Ele explica muito bem isso. Então não adianta, né?
E aí você retira um salário mínimo por mês e retira a aposentadoria das pessoas, esse um salário mínimo por mês do abono e a aposentadoria é o que gira o comércio local, os pequenos comércios, é a vida do dia a dia das pessoas que está sendo jogada fora. E o pessoal vai começar a sentir isso muito rapidamente. E aí, a hora que começar a sentir, o negócio vai ser feio. Né? Vai ser muito feio. Então, assim, e outra, o FGTS, as pessoas achando que poderiam tirar o FGTS, pensando em comprar carro, pensando em reformar a casa, aí vão fazer o teto de R$500, entendeu? Então, assim, é muito difícil e acho que a população de Ribeirão Preto, que já está endividada, 43% endividados, e ainda com essas situações... Jimenez, a notícia que a gente coloca aqui como nono lugar é a questão da proliferação e o perigo que está a questão dos mosquitos, escorpiões aqui na cidade de Ribeirão Preto. Hoje ainda não está, né? Então, segundo os especialistas, essa proliferação, tanto do mosquito da dengue, o Aedes aegypti, quanto os escorpiões, eles aumentam no período das chuvas. Certo. E o período das chuvas vai recomeçar agora em setembro. Então, dizem que agora a situação ainda não está a calamidade que pode estar a partir do próximo verão. Olha os dados, ó. Só até agora, em 2019, foram 10 mil casos de dengue confirmados em Ribeirão Preto. Certo. E 628 acidentes com escorpiões. A dengue subiu 698% em relação ao ano passado e os escorpiões 450%. Você tem uma experiência com escorpião, né, Paula? Tenho e é muito ruim, viu? Não recomendo para ninguém. Você foi colocar o sapato, né? Ele estava lá bem bonitinho. Exatamente. Então, assim, a preocupação é muito grande. E aí, eu fui correr atrás das informações, porque sempre fica assim, né? Saem esses dados, a gente sabe que tem epidemia de dengue, e os escorpiões, que é muito perigoso, principalmente para criança e idoso. Vixe, uma criança... Exato, criança e idoso com risco de morte, exatamente. E aí, assim, por que tem tudo isso, né? Porque o poder público, muitas vezes a Secretaria da Saúde e tudo mais, quando fala assim, precisa que as pessoas limpem as casas, sempre tenta jogar a culpa na falta de conscientização das pessoas. Só que os especialistas dizem o seguinte, tudo bem, é verdade que dentro da sua casa você pode fazer a diferença, o seu vizinho também. Só que o poder público também. Os terrenos baldios, as praças, claro. Os espaços. Então, é culpa também do poder público que deixa de investir em saúde preventiva. Nunca vi um lugar onde tem mais pernilongo do que na Câmara Municipal. Então. Que eu sei lá, eu não costumo ficar vendo qualquer outro, se é pernilongo ou dengue, mas lá tem demais. Exatamente. Então, assim, não é só culpa da... Lógico, as pessoas têm que ser, por exemplo, você vai na sua casa, tentar limpar o máximo, porque o escorpião, na verdade, ele se esconde nos lugares escuros e ele sai à noite, né? Assim, mas é culpa também do poder público, tanto em nível estadual quanto em nível municipal, porque houve cortes dramáticos nessa questão da prevenção. E o alerta antecipado, ele no sentido de prevenir, né? Se a gente tem essa perspectiva que daqui a um mês a coisa vai explodir, agora é a hora de fazer o ataque. E a política pública, né? E a propaganda, né? Eu não vejo muita propaganda do governo municipal na questão Vejo quando vai lá algum canal de jornalismo entrevistar o secretário. Mas assim, propaganda maciça, você vê em algum lugar? Não tenho visto, não. Eu também não. A última notícia que a gente vai comentar aqui é sobre a questão da terceirização da educação. Ontem teve a votação na Câmara Municipal, numa sessão extraordinária, onde foi aprovado a terceirização da educação infantil em Ribeirão Preto. É um assunto triste, né? Porque acabou passando, né? Como a gente disse aqui na semana passada, já há 3 semanas a gente tem tratado disso, porque no dia 11, os movimentos contrários, que fizeram um trabalho excepcional, Paulo Amório, se uniram, conversaram com a comunidade, têm argumentos que são argumentos irrefutáveis pela ilegalidade, tanto do procedimento de encaminhamento do projeto, quanto do próprio conteúdo. Então, foi um movimento assim muito produtivo, mas que a gente está vivendo uma época muito difícil, que é uma época de rolo compressor neoliberal, apoiado nesse processo de governos autoritários que não gostam muito da democracia. Tanto é que ontem a gente viu, tinha lá mais de 200 pessoas fazendo pressão para que esse projeto não fosse aprovado, e tinham 20 pessoas, todos eles homens, brancos, de meia idade, apoiando esse projeto, que são os movimentos de extrema direita. Então a gente vê, por exemplo, um governo como o governo Nogueira do PSDB, os vereadores que aprovaram, foram 17 votos favoráveis e 6 votos contrários. Vamos fazer questão de falar os 6 votos que foram contrários: o Parada, o Luciano Mega, o Marmita,
como é que chama aquele senhor do PSD, o Vilela, o Lincoln e o Jean Koraúci. Então é importante falar porque eles foram contrários, né? Mas você vê, a extrema-direita apoiando um projeto como esse. Então a extrema-direita hoje está aliada ao neoliberalismo. Então foi um grande prejuízo, uma grande tristeza, né? A OAB se colocou contrário, o Conselho Municipal de Educação colocou no Diário Oficial um parecer contrário, né? É inconstitucional porque fere os princípios da isonomia. Sobre essa questão da inconstitucionalidade, ainda tem a luta nesse aspecto. Sim, ainda. Então os advogados que estão acompanhando os movimentos contrários vão entrar na justiça pela inconstitucionalidade do projeto que foi aprovado ontem. Então, apesar de ter sido aprovado, ainda tem uma possibilidade de luta. Então. Com certeza. E assim, né, a gente discute muito isso, né, Paulinho? A característica dos vereadores, né? A gente observou ontem os vereadores de situação que apoiaram o projeto não usaram a palavra, né? Eles não usaram a palavra para explicar esse projeto, né, para a população, para dizer realmente se é bom, né, você criar uma terceirização para criança pobre, né? E é uma característica dos vereadores que acho que a sociedade ribeirão-pretana tem que se atentar a isso, né? Eu já acompanhei a Câmara algumas vezes no passado que tinha vereador mais corajoso e mais honesto, né? Por exemplo, a Silvaninha lá. Sim. A Silvana era danada, a menina ia lá subir, ela falava o que ela achava, discutia ideologicamente, inclusive. Sim. Ela não concordava com ela, mas era muito importante isso. Ontem, bicho, impressionante a covardia dos vereadores que foram a favor do projeto. Eles se retraíram, sumiram, não apareceram e se esconderam. Se a pessoa se esconde, é porque não tem argumento, né? Sim, para defender, para colocar o que é que está acontecendo. Não adianta agora, depois que passou, começar a dar entrevista e tal. Os caras tinham que se colocar lá na hora. Não fizeram isso por covardia, por medo e porque não tinha argumento. E argumentos covardes antes e depois. Porque o antes, esses vereadores, aproveitando o rolo compressor neoliberal e do próprio governo, andaram disseminando que quem era contra o projeto era contra a creche. Covardia, chantagem barata e discussão rasa. Inclusive alguns vereadores, Fabiano Guimarães do DEM, o próprio Maurício Gasparini, esses vereadores que aprovaram o projeto. E depois do projeto aprovado, o senhor Rodrigo Simões, que é do PDT, né? Eu espero que o PDT em nível nacional e também em nível municipal tome alguma atitude, porque nós precisamos ocupar um setor aí anti-neoliberal, de defesa dos direitos sociais. Tem um vereador como o Rodrigo Simões do PDT, que é aliado ao Nogueira nesse projeto neoliberal, pega mal para o partido, né, que foi do Leonel Brizola. O Rodrigo Simões tirando sarro e deslegitimando a presença dos movimentos sociais ali, movimentos de moradia, que foram lá dizer o seguinte: os movimentos de moradia, eles são contra a terceirização, porque eles são quem mais precisa dos direitos sociais. Então, o vereador Rodrigo Simões, isso não se faz. Deslegitimar a presença de movimento social é muito ruim, né? Isso deslegitima a política. E você faz com essa narrativa uma narrativa de favorecimento a todo discurso de ódio, inclusive, que está na sociedade, e de desprestígio da democracia. É muito ruim isso. Rodrigo Simões, nota 0 aqui do Bloco Calçadão. Aliás, nunca teve nota maior do que 0 aqui. Essa é a verdade. Ricardo, eu penso que é o seguinte, os vereadores da situação que estão aí defendendo, têm todo o direito de defender esse projeto. Sim. Poderia usar o mínimo de inteligência, de contra-argumentar, inclusive, dizendo que, olha, do ponto de vista histórico, as OS foram, inclusive, muito ocupadas pelo pessoal da esquerda. Sim. Não foi? Sim. Eu lembro que aqui, não sei exatamente se foi exatamente assim, mas o Palocci foi um dos que começou primeiro a fazer esse tipo de trabalho, de abrir o poder público para poder entrar entidades para ajudar na construção do poder público. A parceria público-privada é um projeto do governo Lula. Então, só que a grande diferença é o seguinte: a gente sempre é importante falar isso. Nos anos 90, o que os neoliberais diziam? Que o governo tinha que abrir essas concessões para a iniciativa privada em setores, por exemplo, que atuar, por exemplo, no setor da economia, uma empresa pública, fazer o asfalto, serviços que o setor público fazia, para dizer o seguinte: ele vai deixar de fazer, vai entregar isso para terceirização e vai sobrar dinheiro para cuidar de quê? De saúde, educação... Para poder ter mais, né? Os direitos sociais. Só que agora, o que acontece?
Esses caras querem, inclusive, privatizar os direitos sociais, a saúde e a educação. E uma coisa que dá errado, né? Não, eles podiam ter pego essa questão aí para discutir a partir dessas argumentações. Poxa vida. Isso é uma discussão. Não, por exemplo, por que na saúde pode? Por que na saúde ninguém fica discutindo nada e as coisas acontecem com o OS? Né? Outra coisa, por exemplo, as APAES. As APAES funcionam com a organização social. Estou errado? Não, está certo. É isso também, não é? Também. Outra coisa, eles poderiam até ter entrado, por exemplo, um monte de entidades que cuidam da criança e adolescente é ligado à esquerda e são OS. Por que eles não entraram nessa discussão para poder ter uma discussão saudável, produtiva, para poder colocar onde que está a diferença, por que agora o pessoal da esquerda é contra? Isso. E por que foi a favor até um pouco tempo atrás? Nem isso os caras tiveram coragem de fazer. Não sei se não tiveram coragem, condição, estudo ou capacidade intelectual para fazer isso. Eu acho que... A Câmara de Ribeirão Preto, Ricardo, você não desculpa, mas... Desculpa. É muito ruim, cara. É muito ruim. Exatamente. Dá saudade do Cícero, para falar a verdade. Não, sério. Do Coraúcio. Não, é verdade. O Coraúcio ontem teve uma posição bastante legal, inclusive discutindo argumentos, né? A própria carta que o Marinho Sampaio também se posicionou ao contrário, não estava aqui ontem, mas se posicionou ao contrário. A questão é a seguinte, né? Antigamente você terceirizava as atividades meio. Né? Então, por exemplo, já é complicado. Numa escola, por exemplo, você terceirizava o setor da merenda, a segurança, a limpeza. E agora, depois do governo Temer... O Bom Prato, por exemplo, vai ser para o OS. Alguém vai discutir isso? Não deve ser. Tem que ser a prefeitura que tem que montar uma estrutura lá. Ninguém vai falar isso. Exatamente. Mas assim, na educação, na saúde é complicado. Por quê? Porque você terceiriza a atividade fim, você precariza o serviço que é essencial à população. Por exemplo, na saúde, o que acontece na saúde? Você vai na UPA, você vai na UBDS que é terceirizada, os médicos que te atendem são médicos residentes ou recém-formados. Isso também acontece nos planos de saúde, hein? Também acontece nos planos de saúde. Você vai lá ser atendido no plano de saúde, quem te atende é o menino que é o recém-formado que é residente. Então, há uma precarização do trabalho no Brasil. Quando a gente coloca essa discussão, a gente diz o seguinte: por que as pessoas mais pobres que moram aqui no Pacaembu ou em qualquer outro lugar vai merecer uma creche de segunda categoria? Por que não merece com professores que estão adequados, formados, com plano de carreira? E agora vai ter 3 categorias de aluno e de escola. Exatamente. A categoria de pública, a privada e essa daí que a gente ainda não sabe como é que vai ter que chamar. Como vai chamar isso aí? Vamos chamar de meio termo. Meio termo? Meio termo. Então, assim, quem vai ter aluno nessa escola vai ter aluno no meio termo da educação. Meio termo da educação. Nós precisamos reverter isso. Tá certo que esse nosso discurso que nós estamos fazendo aqui é um discurso hoje minoritário na sociedade. O discurso neoliberal, ele é majoritário. Majoritário, nós precisamos dizer isso aqui. O Dória foi eleito com esse discurso, o Bolsonaro foi eleito com esse discurso, o discurso do Paulo Guedes de privatização, hoje ele é hegemônico na sociedade. A gente perde esse discurso no voto. A gente perdeu. Só que a gente não perde na moral e nem nos argumentos. A gente tem que continuar lutando pelos direitos sociais. Artigo 6º da Constituição. Saúde, educação, previdência, moradia, segurança, assistência social, são direitos sociais, são direitos humanos de segunda geração. E nós aqui do blog não vamos abrir mão. E a gente vai reverter essa questão. Porque é uma questão básica, né? Porque vai apertar o calo, primeiro dos mais pobres, mas também vai apertar o calo dos mais ricos, da classe média, que hoje acha que odiar é mais fácil do que debater. E não é. Então a gente vai continuar no nosso trabalho. A luta não terminou. A gente parabeniza o movimento. A gente teve inserido no movimento, inclusive fazendo debate aqui no nosso blog. E a gente não vai abrir mão disso. Aqui a gente defende direitos humanos e defendemos os direitos sociais. Educação, saúde, previdência é direito humano e a gente não abre mão disso. E fazer o debate. Eu falei aqui do Rodrigo Simões, se ele quiser vir debater aqui no blog, está aberto para ele. A gente vem aqui e debate com ele tranquilamente, sem problema nenhum. Não, e o Rodrigo, até do ponto de vista pessoal, é um cara gente boa. Sim. O problema é a questão política, né? Exatamente. E a declaração que ele deu ontem, que foi realmente, sinceramente, nota 0 de novo. Bom, mas ontem a gente teve, então, no blog você vai poder entrar lá e pegar a listagem de quem votou contra, quem votou a favor, e guardar isso no bolso. Depois, no futuro, a gente vai conversar mais sobre isso. Não no futuro, eu acho que assim, tem que conversar sobre essas questões, porque todo dia está batendo na nossa porta esses modelos de governança, né? E aí as pessoas têm que ter um pouco de conhecimento do que está se colocando, né? Exatamente. Então, eu gosto muito da Glaucia, também que é do PSDB. A Glaucia, ela defende criança e adolescente a vida inteira. Ela tem um trabalho legal com isso, mas está errado nessa postura, está errado.
assim, infelizmente, se vão desculpar, Glaucio, mas tá fora. Está errado tanto nessa postura, quanto uma postura que ela adotou nos últimos tempos, que é uma postura fundamentalista, religiosa, com a qual também a gente discorda, nada contra a religião, mas tudo contra essa postura, que inclusive é uma postura muito parecida com a da Damares Alves, e esse pessoal que vem do neopentecostal, que usa a religião para fazer trabalho político, assim, um trabalho político de, inclusive, de desrespeito com o contraditório. Eu acho que isso é muito ruim. Então, é porque tem uma onda agora aqui de ir para esse lado aí mais conservador e mais radicalizado nas propostas neoliberais, que está empurrando as pessoas, inclusive as pessoas que tinham a condição de discutir a questão, discutir, entender, formular proposta, que acabou, não consegue mais. Exatamente. Então, por isso que aconteceu ontem na Câmara, das pessoas não discutirem nada. Assim, simplesmente vai bola e aprova e pronto, acabou. Que se dane e o resto. E a sociedade está meio anestesiada, né? Tá. Mas a sociedade vai despertar. Vai Tá despertar. bom. Então, nesse sentido, Jimenez, para a gente fechar nosso papo aqui, uma das coisas que está pegando do ponto de vista nacional, que é isso que a gente sempre conversa no final, Sim. é a questão da esperança, né? A esperança ou a falta dela. A gente está passando por um momento muito difícil no país, onde as pessoas têm tido muita dificuldade de pensar para frente, né? De pensar, de sonhar para frente. Como que você está vendo essa questão? A gente está vendo uma polêmica nesse sentido que você falou, que é a questão dos últimos dias, algumas declarações do atual presidente que transpareceram um certo preconceito com o Nordeste, né? O Nordeste foi a única região do Brasil que não deu a vitória eleitoral para ele, né? Isso é muito ruim. Isso demonstra que nós estamos vivendo uma época que a sociedade não está debatendo, não está discutindo, está desesperançosa, o ódio está predominando nos argumentos. Mas como eu não gosto de nada de catástrofe e nem de finalização, a gente participa de muitos grupos que dizem o seguinte, agora acabou, agora destruiu, agora não sei o que, eu não gosto muito disso. Eu sempre tenho esperança, sempre acho que as coisas podem ser, o melhor pode chegar, né? E o melhor está vindo do Nordeste, Paulinho. Os governadores nordestinos, inclusive Luiz Nassif tem dito muito isso nos vídeos dele, os governadores do Nordeste têm sido a novidade. Novidade naquele sentido que a gente sempre diz, né, de tirar o dinheiro do centro e colocar o ser humano novamente. O Nordeste que teve muitos avanços nos últimos anos, e esses avanços foram importantes, né? Fornecimento de água, geração de emprego, educação. Você vê que o Nordeste, os alunos nordestinos, eles são os primeiros em Olimpíadas de Matemática, de Física, de Redação, no Enem, alunos nordestinos. Então, assim, é um preconceito idiota, né, que não condiz com a realidade. E eu acho que a nova política, aí eu vou fazer o discurso que o Nassif tem feito, que eu concordo com ele, a nova política, esse novo florescimento da boa política, do debate, do amor, do companheirismo, da solidariedade, ela está vindo do Nordeste. E é por isso que está incomodando tanto a extrema-direita. Ah, que legal. Eu tenho certeza disso. Tomara, né, que a gente tenha bons momentos aí pela frente, porque agora a barra está muito pesada. Exatamente. E a gente tem que segurar a onda. Outro dia eu ouvi uma frasezinha muito simples, que era assim, depois que chove, para. Exatamente. Então, assim, a gente nunca deve desesperar, porque tem um sambista chamado Beto Sem Braço, já faleceu, o Zeca Pagodinho já gravou o samba dele, ele disse o seguinte, depois do temporal, a lua cheia passeou no céu. Aí, ó. E aí, isso com certeza vai vir. Nós vamos colocar depois na descrição do filme, do vídeo, esses textos aí. Exatamente. Estou tentando lembrar uma música também muito bacana aqui, que fala da esperança também, eu vou colocar lá. E aí, queria agradecer a presença de todo mundo, pedir para se inscrever aqui no canal. Exatamente. E vamos com esperança. Com esperança. É isso aí. Beleza. Até semana que vem. Valeu.